Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos em que turno você vai estar assistindo a essa videoaula, mas chegamos então ao fim, né, do nosso conteúdo em vídeo. Até aqui vocês foram acompanhados pelos outros instrutores. Meu nome é Átila Portela Machado e eu vou ficar com essa parte final que vai aprofundar um pouco mais em simbologia e elaboração de mapas propriamente ditos. Até o momento, nós trabalhamos a geoinformação, nós aprendemos sobre dados vetoriais, sobre dados matriciais, aprendemos a obter a informação tanto de forma primária, né, com o uso do Avenza aí que a gente viu no último módulo, como de forma secundária, consumindo dados do próprio IBAMA e de outras instituições, além de download de imagens, né, e de mais trâmites aí que a gente sempre está utilizando no trato da geoinformação. Agora a gente vai partir efetivamente para a construção dos nossos mapas, né? Então, para um uso um pouco mais prático e o que a gente mais vê aí no dia a dia, voltado então ao uso do geoprocessamento nas nossas atribuições aqui dentro do IBAMA, né? Como servidores, tanto técnicos quanto analistas, a gente faz bastante uso desse tipo de informação e a ideia é que nesse módulo básico a gente consiga, né, não se aprofundar tanto, né, não vai ser um uso tão pesado, mas fazer as operações mais básicas, certo? Então aqui a gente vai dar um foco numa revisão, né, a gente vai revisitar diversos conceitos, diversas operações que a gente veio abordando aí ao longo do curso e com base nisso a gente vai conseguir ao final elaborar o nosso mapinha e partindo para a prática, a gente vai então encaminhar para um estudo de caso mais prático, certo? Onde a gente vai fazer uso de diversas, né, lançando mão aí de diversas coisas que a gente aprendeu durante o curso e além disso a gente vai conseguir também elaborar, né, o nosso próprio material então para trabalhar aí no nosso em direção aí ao nosso trabalho final, certo? Então esse módulo 5 aí que a gente vai apresentar para vocês está diretamente relacionado com a elaboração de mapa, trabalhar com a simbologia e exportar essa informação para ser usada na prática. Para fazer isso, a gente já vai partir direto para uma atividade prática, ok? Então, o que eu gostaria que a gente fizesse? A gente disponibilizou na nossa pasta, e aí pode ser uma pasta no Drive ou no Teams, né? As turmas vão poder ter acesso a esses dois tipos, mas a gente tem uma tabelinha, né, uma tabelinha do censo do IBGE, certo? Nosso último censo foi em 2010, né, de 2020 ainda não aconteceu, então a gente não tem esse dado ainda para trabalhar. Nosso dado aí oficial mais recente já tem 10 anos. Então a gente vai trabalhar com dados dessa tabela do censo e essa tabela que a gente disponibilizou é um compilado, né, está lá no nosso material de apoio, que sintetiza dados de cor e de raça autodeclarados no censo de 2010, certo? Então, nossa atividade prática vai partir já desse insumo, ok? A gente já sabe aí algumas coisas e tal, então dessa parte aqui a gente já pode colocar direto a mão na massa. Nesse experimento que a gente vai fazer, o que a gente vai precisar fazer, né? O que o enunciado aqui pede para a gente? Pede que a gente abra o arquivo e observe a disposição das colunas e linhas, contemplando o total nacional, né? Ou seja, né, quais são os dados aí compilados, né, os dados aí somados a nível nacional e os dados por região e unidades da federação. Então a gente tem ali essas três informações e a gente tem muitas outras informações também que a gente não vai usar. O segundo passo vai ser identificar qual a maior e a menor taxa de autodeclaração de cor ou raça no cenário nacional, bem como a região onde predominam, né? A gente sabe que o censo ele faz esse tipo de levantamento, então a gente vai observar na tabela e ver, né, os montantes totais e quais as regiões em que esses montantes predominam. E a gente vai calcular esse tempo para a tarefa realizada, certo? Então, para fazer isso, vamos lá, né? Eu vou sair aqui então da apresentação. A gente vai começar aqui
às 13h33 aqui na minha gravação, certo? Então vamos aqui e vamos abrir a nossa tabelinha que foi disponibilizada. Então a tabelinha está aqui. Na hora que vocês forem abrir, vocês vão ver que vai, em alguns computadores, né, dependendo do caso, se for no Teams talvez não vá acontecer, mas aqui no Google a gente precisa clicar aqui e pedir para abrir no Planilhas, porque senão ele vai ficar ali desformatado sem os cabeçalhos, certo? Então a gente entrando aqui nos Planilhas, a gente já vai colocar aqui que a gente vai usar só essa primeira página aqui, vamos colocar assim, certo? Só essas primeiras colunas aqui, que seria a população inteira aqui, considerando cor e raça, né? Então, em 2010 a estimativa de população era essa daqui, né? 190, aproximadamente 191 milhões de pessoas. Dessas, 91 milhões, né, aproximadamente, se declaravam brancas, pretas 14 milhões e meio, amarelas 2 milhões, parda 82 milhões e 300 aproximadamente, indígenas 817 mil, né, um número bem baixo, e sem declaração ali a gente tem 6.608, certo? Então, no montante total, a cor branca e a cor parda predominam, certo? Na autodeclaração aí da população brasileira. Na região norte, né, a gente tem aqui então de brancos 3.720.000 e de pardos 10.611.000, certo? Embora a gente possa inferir que teria uma população indígena talvez maior, mas a gente, né, nos dados do censo a gente não vê isso refletido, certo? População preta e indígena, elas têm as menores taxas aqui, né? Só não ganham aqui da amarela aqui, né? A amarela ainda é menor, ok? Então na região norte, predominantemente, né, o pardo. Na região nordeste, a gente tem aqui então população branca com 15.627.000, população parda com 31.554.000, certo? Então, como a gente já sabe que esses dois são os maiores, porque a gente está marcando o tempo, vamos agilizar e vamos neles direto, né? Então aqui, tanto na norte quanto na nordeste, a população parda tem mais autodeclaração, certo? E aí as outras vêm com números um pouco inferiores, né? A gente, olhando aqui, a gente acha estranho que a população branca seja predominante, né? Porque, assim, refletindo a realidade, a gente sabe que na prática não é tanto assim, mas como é uma autodeclaração, a gente, né, confia aqui no dado, né, que é o que a pessoa presta. Na região sudeste, então, a população branca autodeclarada 44.330.000, a população parda 28.684.000. Então aqui a gente já tem uma predominância na Sudeste, né, que inclusive é o maior montante de população aí a nível nacional. A gente tem mais da metade da população se autodeclarando branca, né? Então talvez daí derive, né, esse número total elevado, certo? A população parda a gente tem aqui também com um número bem alto, 28.684.000, né, indivíduos declarados dessa forma. Então a gente tem aqui um número aí que também é expressivo, mas a autodeclaração branca é maior. No sul, a gente tem, né, a autodeclaração branca também, né, então são 27 milhões de habitantes aqui aproximadamente, desses 27, 21,5 aproximadamente aí tem autodeclaração branca, certo? E aí em segundo lugar também vem o pardo aí refletindo então o comportamento geral. No centro-oeste, né, a gente vê aí que o montante de população não é o mais alto, né? Ele é o mais baixo na realidade. Então a gente já consegue inferir aí que a gente tem uma dispersão maior. E aí a gente tem então a população branca autodeclarada 5.881.000, né, no censo de 2010. Muito importante refletir isso para vocês, que é um dado antigo, né, não reflete a realidade de agora, mas é o último dado oficial que a gente tem. E 6.900.000 aqui para a população parda, certo? Então a população parda aqui ganha, mas por uma margem um pouquinho apertada, ok? Então a gente fez essa nossa análise aqui, a gente tomou aqui às 13h33, a gente tomou aqui cerca de 5 minutos para saber então
que na região, que no Brasil, a população branca em números absolutos, né, autodeclarados, é a mais presente, seguida pela parda, certo? Na região norte, nordeste e centro-oeste, a população parda ela é superior, sendo que o número é bem maior na região norte, na região nordeste também é um montante bem mais elevado, e na região centro-oeste o pardo ganha aí por uma margem apertada. Já na região sul e sudeste, né, a população branca ela é mais volumosa, né, a autodeclarada branca é mais volumosa, e como a população sudeste ela acumula aqui o maior montante aqui de população, muito provavelmente essa taxa aqui se reflete com base aqui nesses níveis de autodeclaração, ok? Então a gente levou aqui 5 minutos para fazer essa análise. Vamos voltar então aqui ao nosso slide, ao nosso exercíciozinho, ok? E aí, então vamos continuar fazendo uma estimativa de tempo. Então levamos aqui 5 minutos, certo? Partindo então para a próxima etapa, a gente tem aqui o acesso a um mapa interativo, que é um projeto aí de 3 programadores brasileiros que tem como base aqueles mesmos dados que a gente acabou de avaliar, certo? Esse trabalho aqui do pessoal aqui do Brasil foi inspirado por um mapa similar que foi lançado nos Estados Unidos, certo? Nem tão recentemente assim, né, porque já faz um tempo, mas então é um mapa, né, de distribuição racial. Vamos acessar aqui. E aí a gente vai ver então, né, que vai ter a abertura aqui de um mapinha, certo? Antes da gente avançar aqui, vamos voltar aqui para a apresentação, ok? E aí, o que que a gente vai precisar então? Ah, é importante também, se vocês quiserem visitar, dar uma olhada melhor no projeto, tem aqui o projeto original, né? A página está em inglês, mas a gente consegue aí ter algumas informações acerca da metodologia que foi utilizada e depois a gente dá uma navegada no mapa para a gente ver, né, mais ou menos ali o que está presente. Então, o que a atividade prática vai pedir para a gente? Vai pedir para a gente abrir o link, observar a disposição das manchas, né, ao invés dos números agora, que contabilizam o total nacional e a distribuição espacial, e identificar quais as maiores e as menores taxas de autodeclaração de cor no cenário nacional e a região onde elas predominam, ou seja, a mesma coisa, e fazer uma estimativa de tempo para essa mesma tarefa. Lembrando que na outra a gente levou 5 minutos. Então vamos aqui para o nosso mapa. Vamos abrir aqui. Então a gente tem aqui uma legendinha de cores. Na verdade, como a gente vai ver ali na frente, aqui é uma navegação e tal, mas não é um mapa, né, propriamente dito. Então vamos lá, começar a nossa atividade. Então são aqui 13h41. O pardo, o verde, né, que eu estou vendo aqui, que são as duas maiores a nível nacional. O verde, que é o pardo, e o azul, que é o branco. Então isso eu consegui ver já de cara. Pelas regiões, na região norte, a gente vê uma predominância no pardo. Na região nordeste, predominância no pardo. Região centro-oeste, dividido. Região sudeste, branco. Região sul, branco também. Então a gente levou aproximadamente aí 1 minuto para chegar aí nessas mesmas conclusões, com a vantagem de que esse mapa aqui ele dá uma noção maior do que a gente vê na realidade, né? Porque na realidade, no dia a dia, a gente tem a percepção que a população parda ela é mais numerosa, é maior, mais espalhada. Então aqui, plotando os pontos espacialmente, a gente consegue ver, né, refletir isso na realidade. Então, analisar o dado espacialmente tem essa vantagem. A gente consegue pegar essa informação aqui então, que é, né, uma tabela de números que a gente consegue analisar, conforme vocês viram. A gente tem que ter critério, tem que ter, né, um método, né, para conseguir avaliar isso daqui de uma maneira rápida. E aqui a gente consegue, né, bater o olho e já ter, né, uma informação. Então, se o cara te fornece aqui essa figura e te pergunta de bate-pronto, você já consegue olhar e em cerca de segundos você já consegue extrair as informações que são pedidas aqui no enunciado, certo? Então, essa foi uma atividade prática bem simples, né? Que a gente pode apreender aqui
é uma das vantagens aí de usar então o dado espacial, certo? E por consequência uma das vantagens da gente trabalhar aí com o geoprocessamento. Bem, falamos aqui de geoprocessamento, vocês têm escutado esse termo, né? Mas isso que a gente fez é geoprocessamento? Trabalhar da forma que a gente trabalhou agora, vendo ali o mapa na tela, né? A gente não plotou nenhum ponto, não abriu o QGIS, não fez nada. Isso pode ser considerado geoprocessamento? Bem, por definição, mesmo a estereoscopia, né? Para quem aí já viu esse aparelhinho aí, o estereoscópio, que você consegue ver o 3D de acordo com as ortofotocartas, né? Ou com as cartas aí de sobrevoo, certo? Então, a estereoscopia, aquela antiga sobreposição de mapas, né? Que a gente fazia na folhinha transparente, para quem aí cursou geografia, geologia, né? Os cursos aí que tem alguma afinidade com essa área, fez alguma matéria relacionada à topografia, pode ter já se deparado com esse tipo de material, ou mesmo, né, imagino aí que na formação básica todo mundo aí já fez um mapinha colocando o papel manteiga ali, né, um papel transparente em cima, e aí você extraindo ali as camadas de interesse para pegar o formato de um país, o curso de um rio, alguma coisa nesse sentido. Então tudo isso pode ser entendido como prática de geoprocessamento, certo? Então o geoprocessamento na verdade é trabalhar com o dado espacializado. Ok? Então, o uso da computação, o uso de um software específico, né, do QGIS, que a gente está trabalhando aqui no curso, ou de qualquer outro tipo de software, né, Google Earth, o próprio Avenza, somente facilita esses processos, ok? Torna esses processos mais rápidos, dinâmicos e precisos. Mas tudo que envolve a espacialização, né, o trabalho com o dado espacializado, a gente considera prática de geoprocessamento, ok? Então isso é uma definição importante que a gente tem que ter em mente, que para trabalhar com geoprocessamento eu não preciso necessariamente estar na frente de uma tela, de um computador, ter conhecimento de um software X, Y ou Z. Basta trabalhar com dados de informação espacial e eu estarei trabalhando com geoprocessamento, certo? Para isso, é importante então que a gente tenha os mapas elaborados com base, né, em simbologia. Então é importante saber que os dados que a gente está trabalhando não representam apenas onde os objetos estão no espaço, mas também o que esses objetos são. Ok? Então, naquele mapinha que a gente viu, cada bolinha representando ali uma informação de cadastro, né, pessoal, aquela informação de cadastro naquele mapa era a informação, por exemplo, né, de raça autodeclarada. Mas aquela informação, no próprio censo, poderia estar relacionada à renda, certo? Poderia estar relacionada a acesso à educação e ser simbolizada por aquele mesmo pontinho pintado da cor verde, da cor marrom, da cor azul, ok? Então a simbologia ela se relaciona a isso, certo? Isso só é possível porque a gente tem atributos alfanuméricos, né, ou seja, letras e números constituídos, né, que podem ser armazenados em tabelas relacionadas. Então, toda aquela informação ali, na verdade, aquela tabela que a gente analisou inicialmente, ela está contida naquela informação que a gente viu, certo? E aí a gente tem então a formação de um banco de dados, que pode estar associado tanto a um vetor, como é o caso que a gente viu ali, como um raster, né, que nada mais é, como a gente viu, que uma matriz, né, um formato ali quadriculado, né, que a informação vai estar contida em cada célula, certo? Então é importante colocar isso, é importante a gente ter isso claro, né, na nossa mente, que a simbologia é importante porque um mesmo dado espacial, um mesmo vetor, um mesmo raster, né, ele pode estar, né, ele pode estar simbolizando, ele pode estar representando diversas informações, certo? Então, a simbologia de uma camada nada mais é que a aparência visual dela no mapa, né? A força básica do SIG sobre outras formas de representação, né, desses dados espaciais é que com o SIG, né, com o Sistema de Informação Geográfica, você pode obter uma representação visual dinâmica dos dados com os quais a gente está trabalhando.
Então, daquela forma que a gente viu ali, né, no link que a gente acessou, a gente pode dar um zoom, a gente pode pegar informação específica mais de uma área que de outra, a gente pode mudar o grau de abrangência e isso facilita o nosso trabalho. A gente tem uma grande vantagem trabalhando com o SIG em relação ao que a gente fazia com o papel. Ali, quem é da época aí do guia 4 rodas aí deve lembrar da dificuldade, certo? Então, né, por conseguinte, o aspecto visual do mapa, que depende diretamente dessa simbologia das camadas, é muito importante. O usuário final do mapa que a gente produz, né, do mapa que a gente faz, ele precisa ver o que o mapa quer dizer, o que o mapa representa com facilidade, certo? Então, naquele mesmo mapa que a gente viu ali no exemplo que foi dado no início da aula, se a gente agrupa lá os dados de raça, de renda, de escolaridade, todos no mesmo ponto, representados no mesmo mapa, a gente precisa de uma simbologia que permita que a gente faça essa distinção, certo? Porque a gente vai estar usando basicamente as mesmas camadas. Então, em outras palavras, trabalhar com essa simbologia não é apenas um luxo ou para deixar, né, os nossos mapas, as nossas informações mais bonitinhas. Na verdade, trabalhar isso é essencial para que a gente possa usar um sistema de informação geográfica de maneira adequada e produzir mapas e informações que as pessoas possam usar, ok? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente, né, acaba recebendo aí pessoal do licenciamento, principalmente, que recebe muitos estudos, né? Às vezes a gente recebe material de má qualidade, de baixa qualidade, em escalas inadequadas, conforme os exemplos aí que a gente viu ao longo do curso, e isso dificulta, né, o nosso trabalho. Então, isso tem a ver também com as simbologias utilizadas, certo? Com as convenções. No link abaixo, a gente pode ver aí diversas formas de representação cartográficas de diferentes épocas, né, que dão a dimensão da imensidade das representações e mensagens que podem ser passadas a partir de dados espaciais. Ok? Então vamos dar uma navegada aqui nesse link. Na verdade, assim, é só um exemplo, né, para a gente poder ver aí algumas coisas aí que o pessoal tem feito. Então é uma página colaborativa, ok? E aí o pessoal vai colocando coisas aqui, né? Então aqui já tem 10 anos de mapa aí, né? Mais de 100 mil visualizações de formas de representação das informações, certo? Então a gente tem aqui diversos tipos de mapa, a gente não vai se ater a nenhum, é mais para a gente ter uma noção visual mesmo. Então, desde mapas mais modernos aqui, né, com manchas aqui representando determinadas informações, até mapas mais clássicos aí de plantas relacionadas a formatos de rio, aqui ainda pintado aqui no lápis de cor aqui. Mapas mais antigos aqui, né? Então, mapa aqui de cerca de 1870, certo? Mapas aí que dão informação de sombreamento e profundidade, ok? Mapas aí que refletem aí com base no contraste de brilho, alguma informação que você deseja ressaltar. Mapas de nuvem, né, com base na concentração de informação, mapas de conexão, ok? Tudo isso é informação que pode ser colocada em mapa. Mapas fictícios, né? Então a gente tem aqui o Westeros aqui do Game of Thrones. Então o mapa não necessariamente precisa representar a realidade, né? Não seria aqui um dado de geoprocessamento, mas é uma representação em mapa também, certo? Então mapas aqui voltados à topografia, né? De uma maneira mais moderna. Diversas formas de representação, então, desde as mais antigas até as mais modernas. E aí aqui vocês podem explorar, né, dar uma olhada, se inspirar para fazer os mapas de vocês com diversos tipos de informação. Então tem desde a venda de Big Mac ao uso de Facebook, certo? Muitas formas aí de representar, ok? E aqui a gente vai trabalhar aí com as mais básicas, certo? A gente tem no nosso material de apoio um trecho do Manual de Cartografia do IBGE, que é um manual, na verdade, um trecho antigo, né? Onde, entre outras informações, a gente tem algumas convenções de simbologia que a gente precisa utilizar nos nossos produtos cartográficos. A gente não vai aprofundar muito nisso, né? Não vai abrir o manual para ver ele diretamente,
mas depois vocês podem aí explorar, né, e dar uma olhada, né, no que é utilizado, né. As convenções, na verdade, elas são antigas, são internacionais, então é o que permite que a gente veja um mapa de Westeros, né, e possa reconhecer ali que o azul representa a água, por exemplo, né, naquele mapa no caso. Então é basicamente isso. Conforme foi citado anteriormente, a simbologia é importante tanto para o dado vetorial quanto para as representações em raster, certo? Então, no QGIS, quando a gente abre, né, o QGIS é o que a gente está usando aqui, ele já usa cores aleatórias, né? Então ele coloca cores, ele atribui automaticamente quaisquer cores ali, e desse modo, né, um mapa elaborado sem edição de simbologia, ele não vai ser fácil de ler. Então se você pegar um mapa lá qualquer e abrir no QGIS, o QGIS vai colocar lá qualquer cor de forma randômica e, né, vai dizer nada, né? Então para colocar significado naquilo, naquela simbologia, a gente precisa, né, trabalhar e editar aquelas informações para que a gente possa ter então algo aí mais palpável e mais fácil de interpretar. Então, né, sempre é preferível que a gente atribua a nossa própria escolha de cores e símbolos, respeitando as convenções e dando o significado que a gente quiser às informações representadas. Então, vamos lá, né, vamos fazer isso. Bem, pessoal, então para iniciar o trabalho, né, o enunciado aqui está trazendo para a gente que a gente tem um arquivo vetorial de massas d'água, né, que foi disponibilizado em formato zip no nosso material de apoio, certo? Então, estou com o meu QGIS aberto aqui, ok? E aí o nosso material de apoio lá da pastinha, algumas coisas vocês vão ter que baixar, outras vocês vão conseguir acessar lá direto. No caso das camadas, o ideal é que vocês repliquem a pasta na máquina de vocês e sempre baixem, né? Então a gente já aprendeu aí ao longo do curso como é que a gente adiciona as camadas, certo? A gente tem várias formas de adicionar aqui. Eu vou adicionar aqui utilizando o menu, adicionar camada. Vou buscar aqui uma camada vetorial, né, que no caso é a camada de massas d'água, né, o shapefile, camada. A gente aí tem várias formas de chamar, o que a gente chama de camada. Eu tenho aqui a minha pastinha na minha área de trabalho aqui que está meio bagunçada. Eu tenho aqui a pastinha do material de apoio, certo? Então eu tenho aqui massa d'água. Vocês estão vendo que é um arquivo compactado, né, zipado. Eu vou colocar para abrir, vamos ver no que dá. Vocês vão ver aqui, ó, que eu consigo adicionar, e aí já fica a dica para vocês, mesmo que esteja zipado. Então eu não preciso descompactar, né, o arquivo da camada, do shapefile, para adicionar ele aqui no meu projeto, certo? Então vocês viram aqui, né, que eu adicionei essa camada aqui no projeto, certo? E agora a gente vai então partir aí para revisitar ali o enunciado e ver o que ele fala para a gente. Mas de cara, a gente já vê uma diferença aqui, né? Lá no enunciado, quando eu fiz o slide, ele abriu aqui verdinho. Aqui ele abriu roxo, né? Então ele já, vocês já veem esse fator aí de aleatoriedade do QGIS, né? Ele não respeita a convenção. Então tá, então vamos lá, pessoal. Opa. Então o que a gente vê, né? Quando a gente abre ali aquele shape, a gente vê apenas a posição dos polígonos, né? Então a gente sabe ali que a camada, o shape, ela pode ser uma linha, um ponto ou um polígono. Nesse caso, essa camada é um polígono. Então a gente vê ali a posição, certo? Dos polígonos que representam ali a massa d'água. Para ver todos os dados disponíveis, o que a gente precisa fazer? Né? A gente já viu isso. A gente precisa acessar então a tabela de atributo daquele dado para saber o que mais ele representa. Né? Então eu tenho ali um polígono que pode estar representando qualquer coisa. Né? Então a gente vai abrir ali a tabela de atributos e vamos ver que informação que ele está trazendo para a gente com aquele polígono ali. Certo? Então vou voltar lá para o meu QGIS. Conforme está lá na instrução, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir a tabela de atributos, ok? Então vocês vão ver aqui, ó, que ele traz, por exemplo, dados relativos ao nome, certo? Dos rios, se o rio é perene, né? Se é permanente, se é um rio, se é uma represa, se é um açude,
se é um rio temporário, se é um outro tipo de massa d'água. Então aqui de cara a gente vê aqui que ele traz aqui informações relacionadas ao nome, né? Então ele traz duas colunas aqui, basicamente com a mesma informação do nome. Dados relacionados à geometria, né? Que aí no caso a gente tem aqui uma classificação aqui que, né, para esse caso aqui não é pertinente. Dados relacionados à salinidade, certo? Então as massas d'água que podem ser salgadas, ou podem ser de água doce, ou desconhecida, ou salobra, ok? Então tem essa questão também. O regime, né? Se é uma drenagem, né? Uma massa d'água perene ou temporária que se forma só em determinadas épocas do ano. E o tipo, né? Se é um rio, se é uma baía, uma represa, um açude, certo? Por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu abri a minha tabela de atributos, certo? Olhando a camada, olhando o shape, abrindo aqui, eu consigo saber tudo aquilo? Não, só consigo saber se eu consultar as informações da tabela, ok? Então, vamos seguir. Então, a gente já viu a tabela. Opa! Então, a gente já viu a tabela, né? Com mais dados ali. Essa é a mesma tabela. E ela é chamada, então, de tabela de atributo, conforme a gente viu lá no módulo 2, certo? Como que eu transponho as informações que estão lá nos atributos para o campo visual? Como é que eu trago para o campo visual a informação relacionada ali àquela camada? Como é que eu faço isso? Né? É uma questão. Porque quando eu vou fazer um mapa, quando eu vou prestar essa informação, eu não vou levar a tabela de atributos impressa junto e entregar para o cara, até porque ele não vai saber fazer a relação entre o que está lá espacializado e o que está naquela tabela. Então a gente tem diversas formas aí de fazer simbologia, de colocar rótulo, né, de trabalhar essas informações para que elas fiquem disponíveis também no campo visual, certo? Então a partir de agora a gente vai trabalhar nisso. Para transpor as informações de atributo da tabela para o mapa, é necessário modificar a simbologia dessa camada, ok? Então, para modificar essa simbologia, no QGIS a gente acessa as propriedades do shape, né, da camada, clicando com o botão direito no painel sobre a camada que a gente deseja modificar, certo? Então, é uma operação bem simples, a gente vai voltar lá no QGIS, vamos clicar aqui na nossa camada e vamos acessar as propriedades, certo? Igualzinho está aqui no nosso material, ok? Clicou com o botão direito, vai abrir esse menu, você vai nas propriedades. Então vamos fazer isso aqui, certo? Conforme ele está informando lá para gente, e a gente já vai abrir aqui direto na simbologia, ok? Então a gente tem aqui diversas informações aqui que a gente pode editar para transpor aquela informação que está na tabela para o campo visual, certo? Mas a primeira coisa que eu queria que a pessoa batesse o olho e soubesse é que eu estou falando de água, né? Que sem precisar ler a legenda nem nada, que ele possa aí ter alguma referência de que isso seja água, ok? Então vamos continuar aqui para a gente ver como a gente faz. Então voltando aqui aos slides, a gente já acessou o nosso menu de simbologia, clicou ali no botão de seleção de cores, selecionou a cor desejada, né? Então, como é água, né, e a gente quer que a pessoa bata o olho e já se remeta a isso, a gente vai escolher uma cor aqui mais apropriada, certo? Então, vamos lá nas nossas propriedades. Aqui a gente já está selecionado. Vamos clicar aqui então no botão de seleção das cores. Já tem aqui uma corzinha aqui que já nos remete ao que a gente quer representar, certo? Que seria a água. Vamos aplicar para a gente ver como fica. E vocês vão ver, ó, que já dá, né, já ficou azulzinho aqui certinho. Mas se a gente der um zoom, a gente vê que ele está com essa bordinha, né? Então lá no nosso slide, a gente também apresenta uma solução para isso, né? Então, clicando ali sobre o campo de
preenchimento, certo? A gente pode modificar o estilo da borda e aí a gente pode retirar, né, essas arestazinhas e a gente pode então representar a nossa informação com um pouquinho mais limpa, né? Então a gente consegue trazer ali aquela massa d'água ali sem sem tantos traços para representá-la, né? Então, dando um zoom aqui, a gente vê bem claro a utilidade disso, né? Então vamos aqui, a gente vem aqui na questão do preenchimento e aqui onde a gente tem linha sólida, a gente retira essa linha, certo? E aí aplicando, nós conseguimos chegar a um resultado mais limpo, ok? Que aqui a gente só está com a informação de massa d'água, né? Então a gente consegue ver aqui uma representação mais próxima do que a gente veria num mapa oficial, certo? Vamos continuar então com a nossa apresentação, ok? E aí a gente pode também, né, vocês podem fazer os testes de vocês, modificar cores, colocar outros estilos, modificar alguns outros parâmetros, né? Trabalhar também com os traços, testar, né, para ver o que seria mais razoável para essa representação, certo? Agora que a gente já modificou essa simbologia, então, a gente pode acessar essa pasta, camadas mapa, né, que é a mesma pasta de onde eu tirei aquele arquivo zip, e aí a gente pode então colocar algumas outras representações, certo? Para fazer aqui um trabalho legal, né? E a gente poder compor aqui então com alguns temas ali que possam corresponder. A gente está usando uma base nacional, né? Porque a gente sabe que a gente pode ter alunos aqui de diversos lugares do país. Então vamos adicionar aqui uma camada vetorial nova. Vamos lá na nossa pastinha. E aí aqui eu já vou dar uma outra dica para vocês. Vocês podem adicionar vários ao mesmo tempo. Então a gente pode pegar aqui, ó, escolhendo os arquivos SHP, a gente pode pedir para mostrar somente os arquivos SHP, certo? E aqui tem vários outros, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, a gente já está com as massas d'água, a gente pode colocar, de repente, os biomas a gente já trabalhou, né? Ali atrás. Então a gente pode trabalhar agora então com os municípios, que ali a gente vai poder trabalhar com o traço, por exemplo, né? Então a gente colocou os municípios, ele adicionou uma cor, né? A cor que ele quis aqui, e a gente pode trabalhar as propriedades do município, então, da forma ali que a gente viu. E aqui no preenchimento, ao invés de tirar o traço, eu vou tirar o preenchimento, certo? E aqui no traço, então, eu vou deixar com uma linha tracejada e vou colocar uma cor aqui mais suave para representar. Vou colocar aqui um cinza, certo? E aí vamos aplicar para a gente ver como é que fica. Então olha só, a gente tem aqui então, né, os limites de município e as massas d'água representadas. Repare que a escala aqui faz toda a diferença, né? Então a renderização vai depender da escala, certo? Uma outra dica para navegar no seu mapa é que às vezes você está trabalhando com muito dado e você não quer que ele atualize sempre. Então você pode desabilitar essa função de renderizar e navegar, e você vê que ele vai manter a resolução, né, serrilhado, aqui quebrado, porque ele não está renderizando. Assim que você marcar, ele atualiza e renderiza tudo novamente para a gente, certo? Então, lá na pastinha tem mais algumas camadas, a gente pode adicioná-las e fazer novos testes, ok? E vamos seguir aqui então com o que está programado. A gente pode explorar as propriedades, né, trocar os símbolos disponíveis. Então é importante mostrar para vocês uma coisa, né, que a gente precisa estar sempre atento, que as camadas que estão lá no painel, elas são desenhadas em uma determinada ordem, né? Então aquela renderização que eu mostrei para vocês é o ato de desenhar ali na tela para a gente conseguir ver. A camada que está no fundo, ela é exibida em primeiro, ela é desenhada em primeiro lugar, e a camada que está em cima, né, ela é desenhada por último. Naquela, eu vou mostrar para vocês ali a lista de camada, e vocês vão entender direitinho do que eu estou falando. Então, quando eu altero aquela ordem, a gente altera também a ordem que elas são desenhadas, certo? Sempre que a gente falar em camada, a gente está se referindo ao modo de organização, e é por isso que é chamado de camada, ok? Então, representa as feições de modo a dispor os dados de maneira sobreposta. Camada, né, já dá a entender a sobreposição. Então, sendo assim,
Essa camada, ela pode ser tanto um vetor quanto um raster, ok? Então, só para a gente fazer um teste aqui com essas camadas que já estão no nosso projeto, ok? Vou fechar aqui a tabela de atributos que estava aberta e vou vir aqui no nosso projeto. Vocês viram aqui que a gente adicionou aqui algumas informações. Então, vamos supor, certo? Vou aqui nos meus, isso aqui a gente já aprendeu a fazer. Vou aqui nos meus metadados, ok? E vou aqui para o Distrito Federal, que é onde a gente está agora. Vou procurar aqui o DF, certo? A gente sabe que existem formas mais inteligentes de fazer isso, né? Mas eu vou fazer aqui rapidinho porque eu já sei mais ou menos onde está. Então está aqui o Distrito Federal selecionado. Vou desfazer essa seleção para ele não ficar cobrindo aqui as minhas camadas. E a gente está reconhecendo aqui algumas massas d'água do Lago Paranoá e tudo mais. A gente aprendeu, né, a adicionar aqui os tiles XYZ, certo? E a gente aprendeu também a fazer conexão, né, WMS, WFS. Então vamos colocar aqui uma imagem, certo? Aqui do GDF. Na hora que eu adiciono essa imagem, ela aparece aqui em primeiro lugar por conta da ordem das camadas, ok? Isso significa que as outras camadas não estão mais aqui? Que os outros shapes não estão mais aqui, que eu carreguei? Não, significa só que eles estão numa ordem que não está privilegiando aqui a minha visualização, certo? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, e trazer a camada raster para baixo, certo? E aí a gente vai ver que, inclusive, ó, por uma diferença de escala, essa daqui tem a escala menor, né? Ou seja, ela tem uma precisão menor, não bate, ok? Então, seria o caso, por exemplo, de fazer uma atualização nesse shape de massa d'água. Mas é uma coisa que a gente tem que se atentar também nessas bases, né, de nível nacional. Dificilmente a gente vai conseguir fazer um estudo do detalhe, certo? Algumas vão bater, algumas não vão bater, dependendo da época em que isso aqui foi vetorizado, vai ter essa diferença e a gente vai tratar disso um pouco mais à frente, ok? Mas é importante que a gente se atente, que a gente saiba que a organização que eles aparecem aqui nesse menu lateral é o que faz a ordem aqui que eles vão ser desenhados, ok? Então a gente pode ordenar isso daqui de maneira a evidenciar o que a gente quer que apareça, certo? É muito importante, ok? Eu vou tirar o mosaico porque ele pesa no projeto e a gente não vai trabalhar com ele agora, mas foi só para dar esse exemplo para vocês, certo? Então, voltando à nossa apresentação, a gente coloca aqui um exemplo para vocês, então, da forma que isso acontece, né? Basta a gente arrastar para cima ou para baixo e a gente consegue, então, melhorar aí essas sobreposições, ok? Então, na simbologia, certo? A camada massas d'água que a gente editou, que a gente trabalhou, ela correspondia a um polígono. Porém, né, tem muitas outras camadas, tem outros tipos de camada que a gente pode trabalhar. O raster, que eu coloquei para vocês ali agora há pouco, e que a gente trabalhou também nos módulos anteriores, viu a questão da composição das bandas, e a questão das linhas e dos pontos, né, que a gente pode customizar. Então, a gente tem opções que o QGIS traz pré-customizadas, que podem ser utilizadas dependendo da representação que se deseja obter. Então, a gente tem, por exemplo, como representar um aeroporto, uma trilha, certo? Uma área, né? A gente pode trabalhar com pontilhado, pode trabalhar com achurado, pode trabalhar com simbologias em SVG, que é um arquivo vetorial que a gente utiliza para ícones, ok? Então, tem diversas formas de trabalhar essas representações. Eu trouxe aqui uma proposta para vocês, para a gente tentar replicar ali, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a camada de massas d'água, que a gente viu. A gente tem os estados, certo? As unidades da federação. A gente tem os aeroportos, ok? A gente tem estradas, certo? E a gente tem a malha continental, né? Os países que fazem divisa aqui na nossa fronteira. Então, vamos tentar recriar esse mapa ali rapidinho. Vocês vão ver que ele fica legal e que não é tão difícil de fazer. Para isso, então, vamos retomar lá no QGIS, certo? Então, vamos
voltar aqui a telinha do QGIS. E a gente sabe aqui que tem várias formas, né, de adicionar as camadas ou feições. Então vamos aproximar aqui para a nossa camada que já está carregada. Então a gente tem aquela forma que a gente fez agora há pouco, né? E é bom que a gente já treina, que é adicionar a camada vetorial. E a gente também pode usar um atalho, né? Então conforme a gente viu lá, Ctrl Shift V, que em alguns outros aplicativos a gente usaria para colar, sem formatação, né? Aqui a gente pode utilizar esse mesmo atalho para adicionar camada, certo? Então, conforme a gente viu lá no nosso outro croquis, vamos retomar lá para a gente conferir. Então aqui a gente tem os países da América Latina, a gente tem aeroportos, a gente tem a massa d'água, as unidades da federação e esses vermelhinhos aqui são as estradas. Tá bom? Todos esses dados aqui foram extraídos do WFS do IBGE, certo? E logo logo a gente vai também retomar ele. Então vou dar uma outra dica para vocês. A gente consegue, segurando Ctrl e selecionando, a gente consegue adicionar diversas localidades de uma vez só, diversas camadas de uma vez só, ok? Então vamos adicionar aqui unidades da federação, né? Eu acho que são esses. Vamos abrir e vamos adicionar. Ele adiciona aqui, vocês podem reparar aqui que ele já adicionou, mas ele não fecha a tela sozinho. Então a gente fecha. Antes de fechar, queria dar mais uma dica para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui que só estão aparecendo os arquivos SHP. O que eu fiz? Quando a gente abre sem configurar nada, ele mostra aqui todas essas extensões de arquivo, né? Que são os arquivos auxiliares aí que a gente já aprendeu que o shapefile ele não é composto apenas pelo arquivo SHP, né? Ele também tem o PRJ, tem o DBF, o PRJ traz a informação geoespacial, o DBF traz a informação do dado de atributo, mas assim, se a gente adicionar só o SHP, né, tendo tudo certinho, ele já abre. Então a gente pode vir aqui e selecionar para ele mostrar apenas os shapefiles, e aí fica mais fácil de navegar quando a gente tem muita informação, tá bom? Então, mas essa dica aí para vocês. E aí a gente fecha aqui e a gente viu que o QGIS adicionou, né, daquele jeito, né, trazendo tudo da cor aí que ele achou mais apropriada. Então como a gente já aprendeu, a gente pode vir aqui nas propriedades e agora a gente está mexendo numa propriedade pontual. Vocês estão vendo aqui que já tem várias coisas aqui pré-carregadas, né? Então para aeroporto, ó, a gente já tem aqui uma simbologia pronta, certo? Vamos utilizar então, ok? E aí já fica aqui os aviõezinhos. Ah, mas eu achei que está muito grande, né? Não estou gostando desse tamanho. A gente pode alterar aqui o tamanho, diminuir ou aumentar, da forma que a gente achar que fique melhor no nosso projeto, ok? Aqui os países da América Latina, a gente também pode formatar aqui, ó, tem várias formatações aqui que já estão prontas aqui para a gente usar, certo? Então vou usar essa daqui, que é uma formatação aqui de polígono que, né, não dá tanto destaque, mas dá para a gente representar aqui numa boa, certo? As estradas, mesma coisa. É um pontual, tem vários aqui de linha, né, que podem ser utilizados para representar a estrada. Eu vou representar aqui com essa linha pontilhada, vermelha, certo? E aí ó, vocês vão ver que vai ficar grosso, né? Não vai ficar tão fácil de ver. Então a gente pode diminuir essa espessura aqui para o mínimo possível e aplicar novamente. E aí vocês vão ver ó, que fica mais harmônico ali com o nosso mapa, certo? Ah, mas essa linha pontilhada não ficou boa, né? Esse tipo de pontilhado não é o que eu queria usar. Não tem problema. Nada te obriga a usar esse daqui pré-definido. Você pode colocar aqui, por exemplo, o seu próprio tipo de linha, certo? Então você volta aqui para o menu e aí você vem aqui e edita o tipo de linha que você quer utilizar, certo? Então você pode colocar aqui a linha, você pode colocar que vai usar tirar aquele padrão lá, né? Colocar que você vai usar a sua própria linha tracejada, vermelhinha,
E aí você coloca, ó, e aí fica uma linha aqui um pouco mais próxima do efeito que a gente queria colocar para o mapa, né, visto mais ou menos como está ali no nosso exemplo, certo? E aí falta editar o que então? As unidades da federação, certo? Então as unidades da federação a gente viu ali também que está um polígono branco simples, né? Então vamos olhar lá na nossa representação, a gente vai ver que está bem parecido. Opa, mas aqui eu tenho uma linha branca fazendo o limite dos países da América Latina, certo? Então a gente pode vir aqui e trocar a cor da linha. Igual a gente viu que a gente pode retirar a linha, a gente também pode trocar, colocar ela mais fina, mais grossa, certo? E aí agora ficou um pouquinho mais próximo, né, do que a gente está vendo lá. E aí agora a gente tem que trabalhar aqui nessa ordem das camadas. Ó. Então, massa d'água vai vir aqui por cima. Os países da América Latina são só para compor um fundo, vão vir aqui por baixo. E aí a gente dando um zoom aqui então, a gente vai ver que a gente se aproxima bastante, certo? Do que a gente tem aqui na nossa representação do slide. Ok, pessoal? Então a gente conseguiu fazer aí uma simbologia básica, seguindo aí parte das convenções, para fazer a representação aí de algumas informações vetoriais, certo? Entretanto, vocês viram que a gente ainda não trabalhou nenhum dado do atributo, né? Por enquanto a gente só trabalhou a parte visual. Então, o que o dado de atributo vai permitir para a gente? Vai permitir classificar aqueles dados ali que a gente está vendo. Então, a classificação dos dados vetoriais permite atribuir diferentes símbolos em feições, diferentes objetos na mesma camada, de acordo com seus atributos, certo? Então, a gente está vendo um exemplo aqui do lado, né? A gente tem um mapa aqui das ruas de Hollywood, mas a gente quer destacar aqui só a calçada da fama, certo? Então, a gente pega... Ela também é uma rua, né? Então, ela poderia ser simplesmente mais uma linha, né, entre todas as outras aqui que representam as ruas e avenidas e calçadas, né, conforme o mapa normal. Mas para dar um destaque para ela, ela foi classificada de uma forma diferente e essa classificação lhe rendeu um destaque aqui no visual, certo? Então, qual que é o efeito prático disso? Permite que alguém que use o mapa, né, possa visualizar facilmente determinados atributos em diferentes feições. Então, o que eu quero dar o destaque, eu uso a simbologia para isso, certo? Então tem um mapa aqui de calçadas, ruas, avenidas de Nova York, e eu estou dando um destaque aqui para a calçada da fama, ok? Então a classificação ela serve justamente para a gente abranger esse tipo de destaque, certo? Então até o momento, né, nenhuma das mudanças aí que a gente aprendeu a fazer interferiram nos objetos visualizados, ou seja, a gente continua vendo polígonos ali, ou linhas ou pontos, só que, né, pintados ali de maneiras diferentes. Então, em outras palavras, todos os usos estão iguais. Todas as rodovias do exercício anterior são vistas no mesmo formato. Eu não me preocupei em representar as que são pavimentadas ou não pavimentadas, as que são estaduais, federais, certo? Eu poderia ter feito essa divisão, mas eu não fiz. Trabalhando desse modo, os observadores do nosso mapa eles não conseguem distinguir em relação às características das feições visualizadas. Então, quais das massas d'água, né, que a gente viu, que tem essa informação, seriam reservatórios, ou lagoas, ou estuários, certo? Isso eu não consegui distinguir. Coloquei tudo azul para dizer que era água, mas não que tipo de água, certo? Eu estou representando lá. Uma das vantagens da gente usar um sistema de informação geográfica é que todos os objetos que a gente utiliza lá, eles podem trazer atributos junto com eles. Então, eles vão além das meras representações em forma de imagem, certo? Todo material cartográfico produzido, ele tem um background, ok? Ele tem ali uma informação associada, né, que vem no fundo. Nesse contexto, é importante que a gente disponha de meios para explorar esses atributos e entender em que sentido eles podem ser úteis na análise e interpretação dos dados trabalhados, certo? Então, usar aqueles atributos que a gente está utilizando lá, se eu só preciso saber onde tem água, ok, eu posso representar daquela forma. Agora eu preciso saber o que é rio, o que é lagoa, o que é estuário, né, das diversas categorias que ele traz lá para a gente ver. Eu preciso saber o que é água doce, o que é água potável, o que é água salgada.
eu preciso saber das rodovias, quais são pavimentadas e quais não são, aí aquele dado do jeito que a gente trabalhou, ele não vai servir, ok? Então, antes de prosseguir aqui com o exercício, a gente já pode fazer um teste com os dados que a gente já tem lá carregados, certo? Então vamos abrir aqui, ó, e vamos aqui em massa d'água do IBGE. A gente vê aqui, a gente já sabe aqui, ó, que a gente tem, por exemplo, nesse campo aqui, ó, tipo de massa d'água, a gente tem informação Bahia, canal, certo? Desconhecido aqui, que é a maioria, mas a gente tem algumas informações que a gente poderia trazer, certo? O regime permanente ou temporário, isso a gente tem para todas, então são informações que a gente poderia trazer. Aqui nas estradas, a gente também tem informações associadas. A gente tem o nome da rodovia, a gente tem se ela só é planejada, se ela já foi feita, algumas vão estar vazias, não vão ter nada, mas a gente tem também códigos, se ela é pavimentada, se ela não é, quilômetro. Então a gente tem algumas informações que poderiam ser úteis, dependendo do nosso uso, ok? Os aeroportos aqui, a gente também tem informação em relação à pavimentação, o acesso, certo? Então, todas essas informações aqui, elas têm aqui um background associado, né? Uma informação a mais ali que não está explícita, certo? Mas a gente tem que trabalhar para explicitá-la, ok? Então, para a gente trabalhar com isso, o que a gente vai fazer? Vamos acessar aquele banco WFS do IBGE, que a gente já aprendeu a acessar, e vamos buscar a camada Grandes Regiões do Brasil, certo? E depois a gente vai carregar isso no QGIS, ok? Vai abrir a tabela de atributos e vai ver as informações que tem lá. A gente vai verificar quais que seriam passíveis de compor uma legenda coerente ou que seriam interessantes de visualizar como rótulo no nosso mapa. E aí, um pouquinho à frente, a gente vai falar dessa questão dos rótulos que a gente já pincelou um pouquinho lá atrás, mas agora aqui na hora de montar o nosso mapa efetivamente, ela acaba ganhando um pouco mais de relevância, certo? Então vamos seguir aqui as orientações do nosso slide. Mais uma dica para vocês, a gente estava utilizando aqui todas essas informações, ok? Vocês já aprenderam como salvar o projeto, né? Então vamos abrir um novo projeto, certo? Esse projeto a gente vai usar para alguma coisa mais à frente? Eu não vou utilizar, então eu posso descartar. Mas se vocês estiverem trabalhando em alguma coisa e quiserem utilizar, vocês podem salvar para um uso posterior, certo? Então no meu caso aqui eu vou descartar. Muito importante, pessoal, vocês se atentarem. Eu sei que o pessoal já deve ter batido bastante nessa tecla, mas todas essas abas aqui são personalizáveis e dependendo da versão do QGIS que a gente estiver utilizando, quando você estiver vendo esse vídeo, isso daqui pode estar um pouquinho diferente, tá bom? Então, se você está utilizando um Mac, por exemplo, ou um Linux, ok? A gente pode ter diferenças aqui. Dependendo dos plugins que estiverem habilitados, a gente também vai poder ter diferenças aqui, certo? Então é muito importante que a gente se atente aos comandos e consiga localizá-los, né? De acordo com o uso que a gente vai precisar fazer, certo? Então vamos seguir lá o enunciado do exercício e vamos procurar aqui então, não é uma WMS, né? WMS é aquela que a gente adiciona imagem, é um WFS, certo? Aqui tem o do IBAMA conectado, tem o do BNDES, tem o do IBGE e tem o do Serviço Florestal conectado. A gente vai utilizar o do IBGE, ok? O do IBGE ele é um pouquinho mais pesado porque ele tem muita informação, então ele demora um pouquinho mais a carregar, mas ele carrega. Ele inclusive é um dos mais utilizados aí, né, para dado institucional. Então, o que ele pediu para a gente procurar aqui foi o grandes regiões, certo? Então a gente vai correndo a lista aqui. Até encontrar o que a gente está procurando, ok? Então tem aqui dois grandes regiões do Brasil. Eu já antecipo para vocês que é o segundo, tá bom? Porque esse banco aqui ele não está tão bem organizado, então acaba tendo nomes repetidos. Se der um duplo clique aqui, ele já carrega para o seu mapa, né? Ele pega lá do servidor do IBGE, então, e já traz para a gente aqui desenhado. Como não está salvo na nossa máquina, ele vai demorar um pouquinho mais para renderizar e para carregar, porque ele tá pegando a informação de um banco externo. Então, sempre que você for trabalhar nos seus projetos, que se for dado que você use com
recorrência, é interessante que você grave, né, que você salve essa informação no seu computador. Quando eu pego do WFS, eu consigo salvar? Consigo salvar. Basta eu vir aqui, exportar, salvar feições como eu salvaria um shapefile qualquer, certo? Então a gente já aprendeu a fazer isso ali nas aulas anteriores e com o WFS também é possível, ok? Então vamos olhar aqui, conforme o enunciado do exercício solicitou, o que a gente precisa para cumprir ali o que está sendo pedido no exercício. Vamos, enquanto ele pensa aqui, vamos lá recapitular. Então, grandes regiões do Brasil, carregamos a feição no QGIS, estamos abrindo a tabela de atributo e vendo as informações. Então, ele abriu aqui a nossa tabelinha de atributo. Ó. A gente está vendo que tem as informações, nome da UF, sigla da UF, né? UF é a unidade da federação, e o nome da região, né? Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, uma classificação basicamente dos estados, né? Das unidades da federação pela região, certo? Então, vamos pegar aqui. E aí, agora, então, vamos prosseguir com o nosso exercício. Todas essas informações elas poderiam ser úteis como rótulo em um mapa, né? Então, a gente vai aprender a usar a ferramenta de rótulos. Atributos diferentes são úteis para objetivos diferentes. Alguns deles podem ser representados diretamente como forma de texto, né? Então, em alguns casos, colocar o texto indicando a que aquela feição se refere é uma ação efetiva, certo? E aí você não precisa nem pôr uma legenda especificando isso no seu mapa. Você já coloca a informação diretamente para a pessoa que bateu o olho, ler e já vai saber o que é. Ok? Então qualquer camada, né, vetorial ela pode ser associada a um rótulo desde que ela tenha informação na tabela de atributos, certo? Porém, antes de começar a utilizar isso no QGIS, a gente precisa ver se a ferramenta está ativada, certo? Então, vamos dar uma olhadinha lá no nosso QGIS e vamos procurar aqui a ferramenta de rótulos, certo? Então vamos clicar aqui nela e a gente vai ver aqui ó, que ela está ativada conforme mostrado aqui no exercício, certo? Então vamos verificar aqui na janela que, cadê? Vamos lá, verificar aqui na janela que vai abrir essa janelinha aqui pra gente, né? Vamos seguir aqui então os passos que ele dá, né? Então vamos verificar nossa abinha aqui, certo? Clicando com o botão direito e vamos verificar aqui se o rótulo está selecionado. Ele estando desselecionado, ó, você viu que ele sumiu daqui aquela ferramentazinha que eu cliquei. Então vamos habilitar ele e aí vai estar aqui ó, a ferramenta de rotulação das camadas, certo? Então a gente clica, ali no slide tem um passo a passo para vocês verem com mais calma posteriormente, certo? Clica no botãozinho amarelo com o ABC e aí lá no painel que vai ser habilitado, a gente já pode selecionar a função rótulos individuais e depois a gente já seleciona o que a gente quer mostrar, que no caso a gente vai mostrar as siglas, certo? Das unidades da federação. Então aqui a gente não precisa clicar, já vai estar certinho. A gente vem aqui nos rótulos individuais, certo? Ele vai aparecer inicialmente aqui pelo nome da unidade da federação, o que não é muito legal para a gente visualizar. Então a gente vai colocar aqui a sigla, ok? E aí a sigla já fica um pouquinho melhor, certo? Então está aqui, seguindo então a instrução do exercício, a gente já verificou o nosso resultado, certo? E agora a gente vai modificar esse rótulo, né? Vocês viram que ele ficou aqui e não ficou tão legal, né? Ficou meio feinho aqui. Então a gente vai modificar conforme as instruções. Então vamos verificar na janela de visualização que nem todas as etiquetas estão no formato perfeitamente legível. As etiquetas e rótulos são sinônimos, tá bom? Rótulo e etiqueta a gente está falando da mesma coisa. A gente pode corrigir essas falhas a partir da modificação, né, desses rótulos adicionados, modificando as fontes utilizadas e o posicionamento para a melhor interpretação dos dados. Então aqui a gente trabalha como se a gente estivesse trabalhando no editor de texto. Você pode inclusive modificar a fonte, utilizar aquelas fontes famosas, Arial, Times, né, Comics, qualquer tipo de fonte que você
até que se encaixar no seu projeto, caso tenha uma identidade visual, né, alguma coisa nesse sentido. Alguns documentos têm essa questão de regra, então a gente pode trabalhar com isso também nos mapas e figuras de informação espacial associada. A gente pode modificar também, né, esse estilo, pode colocar negrito, né? Então vamos começar a trabalhar com isso. A gente vai percorrer aqui e vai fazer lá. Então o primeiro passo aqui ele pede para a gente selecionar essa primeira abinha, né, que tem ali o quadradinho vermelho. Vamos selecionar a fonte Arial, colocar em negrito, tamanho 8, certo? E aí os outros a gente pode depois explorar, mas não é o foco agora para a gente mexer nesses outros detalhes. Então vamos aqui na primeira, vamos escolher a fonte Arial, vamos subir, vamos colocar em negrito e vamos colocar um tamanho 8, certo? Vocês vão vendo que à medida que a gente vai mudando, ele já vai mudando ali, ok? Em tempo real, quando a gente clica ele já faz. Então, seguindo aqui para o próximo, a gente vai pular esse segundo menu e vai para o terceiro, certo? Então a gente vai adicionar um bufferzinho, né? Vocês já viram que o buffer é a borda, né? Então a gente vai adicionar uma bordinha para poder realçar o contorno dos rótulos, porque às vezes vai ter, por exemplo, o limite vai estar numa cor preta também e vai prejudicar ali a nossa visão na hora de ver esses rótulos, certo? Então é importante pôr essa camadinha aí para destacar, né, a informação. A posição é onde a legenda vai aparecer. No caso do polígono, ela pode aparecer dentro do polígono, fora do polígono. No caso da linha, em cima da linha, embaixo da linha, do lado da linha. No ponto, a mesma coisa, ao redor do ponto, em cima e embaixo. Então, nesse último menu é onde a gente vai selecionar em que posição em relação à feição que a gente quer representar aquela informação vai aparecer, certo? Então vamos fazer essas duas alterações lá no nosso rótulo, né? Então vamos pular aqui para desenhar o buffer e aí ele já desenha. Vocês viram a diferença? Olha só, dá um destaque, né? Bem legal. Então alguns que estavam ali difícil de ver, como aqui DF Goiás ou aqui, né, Pernambuco Alagoas, fica mais fácil de visualizar. E aí a gente corre com o menu aqui um pouquinho, né? A gente pode inclusive expandir aqui a tela para acessar mais fácil. Isso daqui a gente pode manipular da forma que a gente quiser. E aí a gente vem aqui para a posição. E a posição, eu acho que ele colocou essa opção aqui, né? Forçar para o interior do polígono. Vamos ver se foi essa. Foi. Então vamos colocar essa posição aqui habilitada. Ele já aplicou, né? Mas vamos clicar aqui também. E aí a gente já tem então uma legendinha que fica mais visível. E aqui, essa informação aqui é diferente dessa aqui. Vocês concordam comigo? Ó, vou carregar aqui de novo. Eu vou carregar sem informação. Opa, essa daqui é das regiões direto, né? Deixa eu carregar de novo aqui a mesma informação com as etiquetas, né? Com os rótulos e sem os rótulos. Deixa eu remover essa, para a gente não se confundir. E aí eu vou dar um zoom aqui para atualizar aqui a minha visualização. Ele demora um pouquinho para carregar, né, conforme a gente já sabe o que acontece. Então a gente tem aqui uma informação que são os limites, certo? Mas se eu quiser saber aqui onde fica o estado do Tocantins, não sei, não tem nenhuma identificação aqui, aqui eu só tenho os polígonos. Se eu conhecer o estado, se eu souber o formato dele de maneira prévia, né, aí eu consigo, mas se eu pegar um mapa lá dos Estados Unidos e me perguntarem onde fica a Louisiana, por exemplo, eu não vou saber pelo formato, então eu precisaria de uma camada aqui que vai me ajudar a fazer essa identificação. Essa identificação aqui no caso a gente consegue fazer facilmente pelos rótulos, né? Então, recapitulando aqui o que a gente viu, inserimos aqui os rótulos individuais, colocamos aqui pela sigla, certo? E aí modificamos aqui algumas características, então para facilitar a nossa visualização. Então vamos aqui
a alteração da fonte, certo? Que a gente já fez. Vamos repetir aqui o procedimento. Alteração da fonte, estilo em negrito, tamanho 8. Vamos adicionar um buffer nesse texto para ele ficar mais destacado. E vamos solicitar que ele fique sempre, né, no interior dos polígonos para que a gente não se perca aqui nessa visualização. E aí quando a gente dá um zoom aqui, por exemplo, a gente consegue ver, né, mesmo nos lugares onde está um pouquinho mais confuso, a gente consegue saber com precisão a que estado aquele polígono se refere, certo? Então, vamos continuar. A gente consegue visualizar então o resultado, certo? Da nossa adição aí de rótulos, ok? E aí a gente já tem então essa primeira diferenciação. A gente não apenas carregou o polígono e representou a informação espacialmente, como a gente adicionou uma informação a mais, né, uma informação textual aí para identificar os polígonos que estão na tela.